O Diogo, em um longo papo, comentou com Vilma sobre a dupla Aline e Vinícius, sua provável indicação. Ele fica desconfortável quando eu tô presente. Aí o Diogo falou assim, sobre Vini e Aline, eu realmente fico com o coração apertado em relação a ela, porque a gente já conversou, a gente tem trocado, tem conversado um pouco mais, mas ao mesmo tempo fico preocupado de ficar pensando nela e ficar vulnerável pra ele. Foi quando a mãe, Dona Vilma, falou, e vai ficar. E o Diogo, porque ele eu vejo realmente muito... que ele fica desconfortável, sabe? Quando eu tô presente. Tem gente falando aí que o Diogo, ele tem uma certa... um certo medinho do Vinícius e que ele é capaz de botar a Aline, que seria o affair dele na casa, no paredão, mesmo sabendo que ela pode ser eliminada. É aquilo, né? Ele tá com muito ranço do Vinícius, porque o Vinícius impediu, né, na visão dele, que ele ficasse com a Aline naquela festa. E quando o Vini falou assim, olha, não dá mais bebida pra ela não e tal, eu acho que o Diogo interpretou como se o Vini estivesse querendo acusá-lo de, olha, tá dando bebida só pra ficar com a Aline. E como a gente sabe que já tiveram casos de assédio no Big Brother, então acho que o Diogo ficou preocupado com a imagem dele. Ficou preocupado... E é algo comum aqui fora, infelizmente, né? Ficou preocupado das pessoas estarem achando isso, do Vini tá tentando imputar isso a ele, sei lá, um crime, alguma coisa. Acho que ele teve essa leitura e por isso ele ficou com muito ranço. E aí agora ele fica nisso, né? Ele indica o Vini, só que automaticamente indica a Aline, ou ele deixa pra lá? E aí rola uma preocupação também, porque se deixar pra lá, pera aí, mas não é o sentimento dele, que ele tá com tanto ranço, e as pessoas vão falar, ele não falou mal do Vini, aí não volta no Vini, então acho que fica essa divisão, assim, né? Mas o que a gente tem a dizer é que, se formos pensar em jogo, a Aline e o Vini indicaram ele, então tem aquilo, chumbo trocado não dói. Mas ao mesmo tempo pro público, as pessoas dificilmente vão achar bacana a atitude de um cara colocar no paredão a moça que ele quase ficou. Então acho que agora ele tem essa dificuldade aí pra lidar, né? E mesmo depois do acontecimento de ter sido colocado no paredão pelo Vinícius e pela Aline, o que o Diogo tava fazendo? Ele tava ali já numa química com a Aline na festa, né? E aí rola esse desentendimento ali com o Vinícius, onde pareceu sim que o Diogo ele ficou um pouco incomodado com a forma como o Vinícius pediu para ele parar de dar bebida para Aline, porque passa a impressão, querendo ou não, dá para interpretar de várias maneiras. Então também dá a impressão de que ele, esse cara tá dando bebida para minha amiga, eu vou proteger ela aqui, para de dar bebida para ela. Ele pode estar querendo alguma coisa com isso e tal. Não tem como o Vinícius também saber o que tá passando na cabeça do Diogo, né? Então eu acho que por essa rusga ter sido mais recente, pode ser que a Aline pague o pato por conta do seu amigo. Enquanto a treta que ele teve lá com a Camila e a Tamires foi algo que aconteceu na segunda-feira, né? Então acabou que veio uma outra coisa que sobressaiu isso. Só que o que acontece? Hoje tem a mira, ele vai colocar como... ele já disse, Matheus e Vitória, vai colocar as irmãs, Tamires e Camila, e Aline e Vinícius. E aí tem a festa. Pode acontecer ainda, mesmo estando na mira, dele ficar ali com a Aline. Então isso já poderia reverter toda a história também. Ele poderia já falar, eu tô ficando com ela agora de fato, eu não vou colocar ela no paredão, até porque seria 50% ela, que eu não quero colocar, e 50% o Vinícius que eu quero colocar. Aí vem o peso das irmãs. As irmãs... Eles tiveram um atrito ali, as irmãs também, de certa forma, falaram da mãe dele, e aí tem que ter o peso da mãe dele também. Ele não pode tomar as atitudes simplesmente por ele. E a mãe dele, a gente sabe que ela não abre a boca pra nada, ela não se posiciona pra essas coisas, ela só fala ali pelas costas e tal, mas nunca dá um argumento tão válido. Então eu acho que tem que ter o peso dela também, e eu acho que nesse peso, ela preferiria que fosse indicada as irmãs também, né? Então, eu acho que vai acabar sendo as irmãs, no final. Eu tava conversando aqui com o Schweng e a gente tava pensando, qual seria a melhor saída, a melhor jogada pro Diogo, né? E aí eu falei pro Schweng assim, acho que ele não fará isso, mas o que eu acho que ele ganharia muitos pontos com o público. Chegar na hora de indicar e fazer um discurso falando do que o Vini fez e como ele se sentiu, né? E dizendo, eu pensei em indicar o Vini por esse motivo, mas como eu sei que indicar o Vini seria colocar a Aline, então pra protegê-la e pra não ser injusto com ela, o meu voto hoje vai ser na Camila e na Tamires, que eu já tive um atrito. Mas fica aqui o meu posicionamento de que eu não gostei das atitudes do Vini. Eu acho que isso ia mostrar pro público que ele é corajoso, que ele tem posicionamento e ao mesmo tempo que ele foi inteligente de
não misturar as coisas e não colocar a Aline nessa enrascada, né? Então acho que ele ia ganhar muitos pontos. Pelo menos é a estratégia que eu teria, assim, se eu estivesse no lugar dele. E eu acho que mesmo ele colocando a Aline e Vinícius, eu acho que ele não vai se queimar tanto. Por mais que ele esteja tendo uma fera ali com a Aline, porque ele tem motivo para colocar o Vinícius, né? Só que é aquele negócio, quando você coloca uma pessoa no paredão, você quer que saia. Então, pro Vinícius sair, a Aline tem que sair automaticamente. Então, eu acho que teria esse peso aí de pessoas que apoiariam e falam, não, tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo, o que o Vinícius fez com ele. E outra galera ia achar, pô, tá colocando a mina que ele tá interessado e tal. Então, eu acho que é uma decisão que ele tem que usar a cabeça. Na minha opinião, e eu acho que a Bárbara também, né? O mais sensato é colocar as irmãs. Porque ele vai ganhar ponto, principalmente com o público. Porque são as mais rejeitadas disparado aqui fora. Concordo. Agora, ele vai fazer isso, né? Outros 500 aí, ele vai fazer isso. Ele vai precisar ser muito inteligente. Aqui a gente tá dando soluções e saídas para que ele faça uma melhor jogada, né? Eu não sei se ele vai chegar a fazer isso. Até porque, qual que é o problema do jogo ali do Diogo e da Vilma, né? Que só ele tá jogando, né? A Vilma fala muito pouco, ela age muito pouco, ela pensa muito pouco, isso é muito ruim, né? A gente queria ver mais a Vilma jogando, a gente colocou uma expectativa muito na Vilma também, né? E ela poderia estar dando essas ideias que a Bárbara e o Schweng acabaram de sugerir aqui, né? É uma pena. Olha, a Rita de Cássia falou, Diogo teve falas problemáticas e foi oportunista com a Aline. Ele usou os sentimentos dela, bem sacana, disse a Rita Cássia. Tem muita gente que tá com um certo ranço do Diogo também, né? Será que isso é justificável, Bárbara? É que muita gente tá dizendo que a máscara dele caiu, né? E aí o que acontece? O Diogo, que é um cara que estava muito tranquilo, por muitos sendo considerado um planta, é óbvio que ele teve mais destaque, né? Depois que ele ganhou a liderança, depois que ele voltou de um paredão. Então, assim, antes ninguém nem olhava muito pra ele, porque ele era considerado planta. Quando começaram a olhar, falaram, opa, ele mudou. Olha a imagem dele, olha as expressões que ele faz, né? E ali no quarto do líder ele fez alguns comentários que soaram, né, questionáveis pelo público. Então, essa mesmo de pensar em votar na Aline e no Vini, depois um comentário lá sobre a Dani, né, da Dani tá se trocando e falar, tá fazendo striptease, que acho que foi a intenção de fazer uma piada, mas uma piada que não pegou bem. Quando ele comemora com o grupo dele, ao ver que a galera tava falando mal do Diego e da Dani, então ele comemora do tipo assim, eles vão pro paredão, né, é um jogo, você prefere que os outros estejam no paredão e não você e não o seu grupo, né? Então acho que todas essas atitudes passaram a ser vistas, né, por parte do público como uma pessoa que deixou a máscara cair e um vilão, né? Mas eu volto a dizer que, assim, além de estar cedo pra gente falar quem é o vilão, quem é o mocinho, eu acho que a gente tem que assistir ao reality com menos essa pressão, assim. Sim. Rotular as pessoas, né? Porque depois que você rotula, não tem mais vez. E eu acho que a gente tá falando de uma temporada, que as coisas estão demorando pra acontecer. E aí, quando alguém começa a movimentar o jogo, a gente já começa a rotular, já começa a colocar como vilão, já começa a fazer campanha pra pessoa sair. Então, assim, a gente acaba fazendo um discurso contrário ao nosso entretenimento, né? Então, eu acho que tá cedo, assim, pra dizer. Acho que a gente tem que se divertir e torcer pra que ele fale mesmo, hable mesmo, porque a gente tá precisando de pessoas que falem sobre o jogo. Não é ruim ele jogar, né, Schweng? Não é ruim. E eu acho que pode ser um pouco daquela coisa, né? Você quer conhecer a pessoa, dar poder a ela e tal. Pode ter subido um pouco a questão dele saber que ele já tá imune, que nessa semana não tem nada que eles possam fazer para tirar ele do jogo. Então ele sabe que ele pode movimentar o jogo, ele pode colocar quem ele simplesmente quiser no paredão. Então eu acho que ele tá um pouco nesse tom aí. Eu acho que ele passou porque o discurso dele mudou completamente. Ele entrou lá no quarto, juntou com a galera e já começou a falar, olha, vamos ficar juntos até o final, vamos fazer um BBB aqui na paz, levar até o final juntos. Enfim, ele fez um discurso ali completamente do oposto do que o público quer ver, né? Ele simplesmente querendo que todos fossem juntos até o final, de boa, sem treta e coisas do tipo. E aí passa um tempo dele ali, começa a ver as imagens, começa a colocar o áudio ali para ouvir, ele começa a ter uns discursos completamente diferentes do que ele deu no início. Então o pessoal ficou, mas o Diogo falando uma coisa dessas?
o poder subiu a cabeça mesmo e tal. Então vem esses comentários e pode ser que tenha acontecido isso, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, tem festa, tem prova amanhã, tem depois o paredão, a formação, onde ele vai ter que se posicionar de novo. Então, e depois tem Sincerão. Então são muitos episódios ainda pra gente acompanhar como é que vai ser esse comportamento do Diogo. Se de fato ele mudou, se de fato ele tava em um personagem ali bonzinho pra passar essa impressão pro público, pra não ser eliminado, sabendo já que o público gosta de eliminar pessoas problemáticas, pessoas que têm um discurso mais agressivo, e ele foi o completo oposto nessa primeira semana de programa. Então talvez seja uma estratégia dele, e aí ele com o poder na mão, ele não conseguiu manter esse personagem por muito tempo. Pode ser, é uma possibilidade, mas não dá pra gente cravar que é isso ainda no início do programa. A gente tem que continuar acompanhando e vendo, né? A única certeza que eu tenho é que a mãe dele não vai render nada. Essa é uma certeza que todos nós temos, né? Uma pena também. Inclusive, quando separar a questão de duplas, a mãe vai sair facilmente, se é que eles não vão sair antes até lá, que nem né? saia, né? Porque vão tirar o pessoal pro ranço e talvez ela só fique. Se eles estiverem bem. Exatamente. Pois bem.